Pastor Everaldino, você é muito bem-vindo, que Deus abençoe. Você está com a palavra nesse momento. Deus abençoe sua vida. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A alegria é imensa estar com vocês. Pastor Alexandro, né? Obrigado pelo convite. Desejar a vocês um momento muito importante e crucial na vida da Terceira Igreja, junto com a IPI do Brasil, nesses 117 anos. Saúdo todos que estão nessa live, de forma especial ao presidente do presbitério, o presbítero Marcos, o reverendo Edival, nosso decano, né? Nosso decano. Mérito aí da IPIA, né? Considero o pastor Edival como nosso pai na fé, ele batizou, né, a mim e a minha família toda, né? Minha esposa, minhas filhas. Então, foram momentos muito especiais. A Terceira Igreja foi um celeiro de aprendizado, diria, dos mais importantes para a minha vida. Claro que eu nasci na IPI do Brasil, né, junto lá em Alagoinhas com minha avó, família da minha avó Gemima, né, que passa uma referência muito boa, alguns irmãos conhecem, inclusive o pastor Edival, que nos deu uma ajuda muito grande, né, nos idos da década de 80, né, para reorganizar a nossa igreja ali em Alagoinhas, que também é uma igreja quase que centenária, tem mais de 70 anos com missão ali em Alagoinhas, né? E hoje, aqui em Aracaju, já me considero sergipano, né? Tenho 2 netos sergipanos, né? É bom ser assim porque nós somos do Brasil, nós somos filhos e filhas dessa nação que glorifica o Senhor juntos como corpo de Cristo, como o IPI do Brasil e todos os ícones brasileiro. Entendemos que essa missão é muito importante para nós. A terceira IPI de Aracaju, como eu disse, na década de 80, me acolheu junto com minha família. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu tinha só a filha mais velha, a filha mais nova não estava ainda, né? E famílias inteiras me acolheram. Eu não vou citar nome porque eu posso pecar em não citar nomes importantes, inclusive, para a minha vida, mas famílias inteiras que me acolheram. E esse foi um dos grandes aprendizados na minha vida. Pastor Edival, junto com todo o conselho, né? A mesa diaconal na época, né? Na época não tinha coordenadorias ainda, né? A SAIS e tantas outras mulheres, né, de Deus que ali também acolhiam todas as pessoas que chegavam. Então, esse foi um dos grandes aprendizados. O acolhimento que a TIPIA sempre teve, né? O processo de entender que as pessoas carecem disso, de uma família. E a TIPIA é uma família. Como nós adquirimos isso, nós estamos no 2º ano lá da CIPES, da Circuito de Socorro, um abraço do Conselho, da MAST, uma Ministério de Ação Social e de Economia, de todas as coordenadorias, inclusive as crianças sempre lembram, né, da terceira IPI de Aracaju, como mãe lá da nossa congregação, né, e agora organizada a igreja, 2º ano, né, nessa trajetória histórica. Então, a história da TIPIA em minha vida, ela começou e não terminou, né? Ela só vai terminar quando nós vamos para a eternidade. Aliás, nunca vai terminar, né? Ela vai para a eternidade. Com o pastor Edival, né? Nós aprendemos muita coisa, outros pastores como o reverendo Eliel, o reverendo Gessan, que já está na glória, né? E tantos outros pastores, né? O reverendo Jorlan, que começou conosco, né? Lá na congregação do Pontantes, que hoje é a quinta de Aracaju. Então, Deus continue nos abençoando. Nós vamos à mensagem, nós vamos pegar 2 textos, um do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, e lá em Filipenses, Paulo escrevendo a Filipos, a igreja em Filipos, no capítulo 1, versículos de 8 a 11, vamos ler esses textos e depois nós vamos fazer uma abordagem, conforme, inclusive, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. São 2 textos que têm mais ou menos 3.000 anos, né? Claro que um antes de Cristo e um depois de Cristo. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Em Filipenses 1,
de 8 a 11, diz assim: pois a minha testemunha é Deus. O apóstolo Paulo escrevendo: da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração. Aí ele cita que oração é essa: que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor do nosso Deus. Amém. A história 800 anos antes de Cristo, e ele foi usado por Deus como profeta para dizer que os sacerdotes estavam errados, né, em não cumprir primeiro com a lei de Deus, ensinando ao povo. E depois, no texto do apóstolo Paulo a Filipos, ele está alertando uma coisa muito importante que nós precisamos continuar fazendo hoje: orações uns pelos outros, para que sejamos fortalecidos no mover poderoso da mão de Deus em nossas vidas. Como cremos que todas essas vidas, famílias inteiras, nos assistindo, podem fazer o contrário do que muitas vezes nós ouvimos na televisão: tirem as crianças da sala porque elas não podem assistir a isso. Às vezes, são cenas tão críticas que a gente observa que tem que tirar até os velhos mesmo da sala para não assistir coisas terríveis que passam na televisão. Aliás, é melhor a gente desligar, né? E momentos como esse são especiais porque toda a família está reunida agora. 34 pessoas estão aí conosco nessa live. Nós cremos que você pode multiplicar aí por 2, por 3, sei lá, né, quantas pessoas estão aí na família, uma família inteira, né? Às vezes se juntando. Hoje a gente não pode se juntar muito, né? Fazer aglomeração de pessoas. Algumas pessoas estão acometidas aí desse vírus de forma silenciosa e a gente tem que ter uma cautela. Tudo isso que nós estamos abordando, pastor Alex, é de conhecimento do povo. É necessário ser de conhecimento do povo. Muitas vezes nós somos privados de termos informações importantes pelos órgãos governamentais que precisavam estar informando muito mais. Mas nós, pastores, temos a responsabilidade de buscar essas informações, as verdadeiras, viu? Porque, como eu disse, na verdade nós estamos num dinamismo muito grande, pastor Alex, nessa condição de trajetória histórica que fazemos parte da humanidade, como Igreja Presbiteriana do Brasil, há 117 anos. Né? Como já ouvimos aí mensagens do pastor Edivaldo, do pastor Jorlan, e tantos outros pastores, dizendo: olha, e o pastor Edivaldo já viveu muito mais que a gente, né? Se eu nunca vi a igreja nos jornais colocando alguma evidência de que ela fez alguma coisa errada. A Igreja Presbiteriana do Brasil. Outras igrejas também se somam a nós para momentos como esse. Então, o profeta Oséias e o apóstolo Paulo fazem uma confirmação daquilo que o mundo viveu e sempre vai viver. Quer dizer, 3.000 anos de palavra de Deus, dizendo: olha, o povo era, e sempre será corrupto. O povo, no que diz respeito àqueles que têm entendimento e precisam saber que a corrupção não precisa ser praticada, não pode ser praticada. Mas é assim que acontece. O profeta Oséias está dizendo: olha, o Senhor Deus, através da minha boca, está dizendo que Israel se corrompeu. O Senhor Deus está dizendo que Israel esqueceu da promessa dele e se misturou com outras religiosidades que não são de Deus, leis que não são de Deus, né? Tantas outras condições absurdas que são abomináveis a Deus, como adorar a outros deuses como Baal. Então, às vezes, passavam por essa dificuldade. O apóstolo Paulo passou por dificuldades terríveis também na sua época. Mas a palavra permaneceu do profeta Oséias. A palavra permaneceu inspirada por Deus, não só do profeta Oséias. Alguns sacerdotes podem não ter ensinado, mas a palavra de Deus ficou registrada como marco para a história da humanidade. E aí vem o apóstolo Paulo e está dizendo: olha, é necessário que nós oremos uns pelos outros, porque nós
Precisamos nos reconhecer corruptos, pecadores, mas precisamos dizer a este povo que a igreja não pode se corromper, os pastores não podem se corromper, porque não temos mais essa denominação de sacerdotes, ainda que alguns teimosamente estão dizendo, olha, aquele é sacerdote, olha, aquele outro lá é boca de Deus. Claro que nós somos boca de Deus, porque nós temos a Bíblia como nosso pendão real, né? Um estandarte que precisa ser colocado em cada casa, em cada lar, em cada vida, para que nós entendamos, conheçamos. O profeta Osés continua dizendo que nós... Eu já fui edificado lá na CIPS, que o nosso culto começa antes, né? O momento de louvor, de mundo, aquela voz dele que vocês conhecem bem, né? Cantando Deus, somente Deus. E quando eu entro aqui, eu me deleito mais ainda, né? O pastor Alex louvando, e tem teimosamente aí querendo o celular, querendo louvar, né? Até o celular fica, né? Querendo louvar. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus, que não é falível, né? Ela não falha, ela está orientando, capacitando e renovando as mentes e os corações de tal forma que não se conformem com este século. É o século que nós estamos vivendo. Nós temos o privilégio, pastor Alex, não sei que idade você está, mais de 40? Não, ainda não. Né? Quanto? Mais de 40? 43. Isso, a idade da IPI, né? Da tipia. A idade da tipia, né? 43 anos, né? Então, já viveu o século XX e está vivendo o século XXI, né? Alguns não vão chegar à terceira década do século XXI, outros não vão chegar à quarta década, como provavelmente é o meu caso, e tantos outros que estão aí nos 65, 70 anos, mas tem os meus netos que precisam alcançar isso, se Cristo não voltar antes. E precisamos ensinar essa geração que é possível, sim, confiar no Senhor de tal forma que os pecados que têm nos assediado não nos envergonhem. Diz respeito à questão moral, no que diz respeito ao contexto que nós estamos vivendo, terrível nos dias que nós estamos, que vemos que não podemos confiar muito em governos, vemos que não podemos confiar muito na mídia, no que nós estamos vendo nas comunicações mais populares, inclusive dos WhatsApps da vida, que toda hora sai uma notícia falsa. E nós temos que entender isso de tal forma que o nosso povo não entre num colapso de corrupção através da falsidade, que é o que esses dois textos abordam. O conhecimento de Deus é para que nós entendamos primeiro, é o que o apóstolo Paulo fala, muita propriedade aqui. Olha, ele ora primeiro para que não só a igreja de Filipe, mas a igreja em todos os momentos, depois da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, na era cristã, conheça a Deus pelo seu amor. Conheça a Deus de tal forma que esse amor aumente mais e mais na vida de cada um de nós, como nós estamos fazendo aqui agora. A pandemia não vai tirar esse amor que está em nós, que é maior que a pandemia do coronavírus. Esse amor que está em nós de Deus é maior que qualquer coisa que precisamos viver. Muitos falaram de avivamento antes da pandemia. Vocês já perceberam que não falam mais de avivamento depois da pandemia? E que nós estamos vivendo o verdadeiro avivamento agora? É um avivamento cristão que será dessa forma, no conhecimento do amor de Deus, e que também conhece a verdadeira libertação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa voz está chegando como profecia para muitos que não acreditavam que isso pudesse acontecer. Mas que está acontecendo. Que nós lamentamos da forma que está acontecendo, que muitos, inclusive, estão sendo ceifados, exatamente por alguma ignorância de não querer conhecer que, de fato, isso é verdadeiro. Tem alguns que pensam que o coronavírus é falso, outros inventam algumas coisas daquela teoria da conspiração, né, de que alguém fez no laboratório. A natureza está aí, ninguém cria nada, meus irmãos. Tudo se transforma no que diz respeito ao que já entendemos de física, de química e de tantas outras coisas. Estudei um pouquinho, né? Mas teologia é a mentalidade que está nos dominando hoje, né? E é o momento em que, como eu já disse,
em alguns outros momentos de pregação, alguns disseram assim, até pegaram músicas populares, o mundo parou. O mundo não parou. O mundo está mais dinâmico ainda. O coronavírus acelerou algumas coisas em nós, nos nossos pensamentos de tal forma, inclusive na ciência, eu estava dizendo há pouco. Né? A ciência só teria condição de fabricar uma vacina com 2, 3 anos. Talvez saia agora, até o final do ano. Eu digo talvez porque a gente não tem conhecimento pleno ainda. E pode ser que algumas coisas estejam ainda não tão verdadeiras assim. Né? Mas nós entendemos que o homem tem essa inteligência de Deus, por Deus, para que faça isso. É pelo amor de Deus, se Deus quiser, nós vamos ter essa vacina logo, logo, para que nós voltemos à normalidade. Ou, sei lá, o novo normal e o que quiserem chamar. Mas nós estamos vivendo esse momento pleno do conhecimento de Deus através do discernimento que só Ele pode dar pelo agir do Espírito Santo. Nós queremos sim viver no Espírito Santo, ainda que nós sejamos um templo construído por mãos humanas, mas nós somos o templo do Espírito Santo para vivermos esse momento. Queremos que o Espírito Santo está aí com o pastor Alex, está aqui comigo, está aí com sua família, o pastor Alex está aqui com a minha família, né? Como você disse, passamos por um momento difícil, mas confiamos no Senhor, nas orações dos irmãos, está em todos os lugares aqui do Sergipe, né? Onde está os servos e os sacerdotes do Senhor estão glorificando ao Senhor, não só na IPI do Brasil, mas em todas as igrejas como o corpo de Cristo. Nós entendemos dessa forma, o dinamismo está muito maior. Hoje nós temos informação real de todos os lugares, ainda que algumas não sejam tão confiáveis assim. Então, primeiro, nós devemos continuar orando, como o apóstolo Paulo está orando aqui, para conhecermos mais e mais o amor de Deus, que é compartilhado de uns para com os outros, que esse amor de Deus nos faz ter mais comunhão com o outro, como templos do Espírito Santo. Temos a certeza de que amanhã Ele vai nos dar renovar para uma vida dentro de uma condição de acordo com a vontade de Deus, pelas misericórdias dEle. Mas não é só isso. Precisamos ter de conhecimento de Deus, que inclusive o Senhor Jesus Cristo ensinou, disse, olha, eu vos dou um novo mandamento, que abraça todos os outros mandamentos, que continuam em vigor, sim. Não matar, não roubar, não adulterar. Tantas outras coisas, e principalmente se adorar a Deus. Ter uma relação com Deus direta e ter uma relação com o outro, de fidelidade, de amor, dessa verdade que liberta em Cristo Jesus. Esse conhecimento de Deus nos leva a essa condição de liberdade cooperada, em comunhão, né? Essa cooperação que precisamos ter com o social, com o econômico, alguma coisa está faltando com o irmão, vamos providenciar. Ainda que não tenhamos possibilidade de ter uma presença física, como recentemente vocês souberam que o esposo da nossa irmã missionária Damares faleceu, também acometido por esse coronavírus, irmãos da Quinta Igreja também, lamentamos muito, temos aquele casal, né? E 8 pessoas estiveram lá em comunhão com a irmã de forma presencial. Mas milhares e milhares de pessoas, eu arrisco a dizer isso, porque lá em São Paulo, com certeza a família estava com toda a igreja orando por ela, a Tipi estava, nós estávamos, a IPI aqui, Simeão Sobral estava. Então, tinham milhares e milhares de pessoas orando, né? Ainda que faça falta, sim. Como momentos como esse, que tem milhares de famílias chorando porque não tem condição de enterrar o seu ente querido. Então, é lamentável isso. E algumas pessoas não acreditam nisso ainda e ter essa responsabilidade social, desse conhecimento da verdade que liberta em Cristo. Vamos checar se isso é verídico, porque senão nós nos corrompemos junto com essas falsidades que estão levantando por aí. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, na época dele, porque ele já estava tendo a inspiração do Espírito Santo para mostrar às gerações futuras o que iria acontecer. Claro que ele conhecia também a palavra, né, de Gênesis, né, ainda não até Apocalipse, mas conhecia a palavra, né, inclusive dos evangelhos. Ele ajudou também a construir, creio nisso, né. Então, ele está dizendo que ora por esse conhecimento do amor de Deus, ele ora pelo conhecimento da verdade que liberta em Cristo Jesus, porque agora ele está dizendo, olha, não é mais profeta que vale, não é mais sacerdote que vale, mas sim aquele que assumiu a profecia por excelência, assumiu o sacerdócio por excelência, que é o nosso pastor Jesus Cristo. Ele é o meu pastor, ele é o seu pastor, e nada nos faltará. Eu sou um servo de Cristo.
Como pastor, eu preciso servir mais e seguir o exemplo dele, nessa condição de conhecer mais a Cristo. Se nós conhecermos mais a Cristo, nós vamos ver que essa condição de avivamento é exatamente na situação que nós estamos vivendo, de ajudar mais, de orar mais, de buscar mais o irmão que está caído, para que fique junto a gente, não fique fora da live. Se precisar ajudar numa condição de ele adquirir um celular, uma internet, vamos ajudar sim, nesse momento, para que ele não fique isolado na solidão. E nós não entremos nessa condição dissimulada que esse mundo está entrando para ganhar dinheiro. Infelizmente, nós vemos isso, inclusive por governantes, se aproveitar do momento para ganhar milhões e milhões de dinheiro. Aliás, ganhar não, tirar daquilo que seria enviado para a saúde, para a educação, que hoje a educação está comprometida. Esse ano, provavelmente, nós não vamos ter um ano letivo completo. O pastor Alex é professor e sabe disso, que já está comprometido. Né? E para voltar atrás um ano é complicado. Né? Nós sabemos disso. Eu, inclusive, fui vítima disso. Né? Quer dizer, estou me colocando como vítima, mas também sou culpado. Né? Eu perdi um ano, terceiro ano. Eu nunca me esqueço disso na minha vida. Né? Mas, graças a Deus, eu recuperei. Alguns não estão tendo condição de fazer isso, inclusive na sua idade avançada. Infelizmente, nós choramos, inclusive, por muitos analfabetos que ainda existem no Brasil. E, às vezes, analfabetos funcionais que foram até o ensino médio, mas não sabem ler e escrever. Terrível. Então, nós precisamos retomar isso. Onde nós chegarmos como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos servir nessa condição. Sejamos, sim, dentro dessa maturidade da verdade que liberta, a relação que nós temos de sermos transparentes em todas as condições, não de sermos simplesmente religiosos, que é boa a religiosidade, a religação que temos com esse Deus maravilhoso, que nos dá a condição de sermos servos e servas para servir. O crente foi chamado para servir nessa verdade que liberta em Cristo Jesus, não na verdade que ele quer criar. Infelizmente tem muitas profetadas, muitas coisas sendo absurdas aí, inclusive ajudado pela igreja que se diz cristã, né? Para se associar a aberrações que nós vemos aí, um agredindo o outro, um violentando o outro, um achando que é melhor que o outro. O Senhor Jesus Cristo não nos chamou para isso. O Senhor Jesus Cristo chamou para que ele pastoreasse a gente e dissesse, como ele disse a Pedro, né? Nós somos pedregulhos, estamos nele como rocha, como pedra angular, para sermos sustentados por ele, porque se não formos sustentados por ele, nós não podemos sustentar ninguém. Pastores e pastoras, alguns ficam discutindo, inclusive, questões de dogmas, doutrinas, e que é bom, claro, mas nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Cada vida precisa ter uma Bíblia, cada vida precisa conhecer a leitura da Bíblia, conhecer não simplesmente a interpretação, mas ter o agir do Espírito Santo sobre sua vida. Então, essa é a relação que precisamos ter com a vida cristã, nesse conhecimento que precisa ser dado desde o Gênesis até Apocalipse, como palavra de Deus, inspirada por ele. E alguns pensam que não é, foi feita por homens. Não é verdade isso. Porque senão ela não viveria tanto tempo. Nós estamos falando de um texto que tem 2.800 anos. Texto que tem quase 2.000 anos. O apóstolo Paulo escrevendo, né? Nós lembramos dele com dinamismo vivo. A igreja militante, lembrando de uma igreja triunfante. E alguns, inclusive, nesse século XXI, alguns partiram no século XX, alguns, inclusive, construíram a pia, né, de saudosa memória, né, que passaram pelo conselho, que foram liderança, que deixaram famílias inteiras aí, que eu estou vendo participando dessa live, com muita propriedade, glorificando ao Senhor, cada um atento ao ouvir a palavra de Deus, não só ouvir, mas escutar, porque é o que está acontecendo agora. Nós temos tantas informações, mas pouco conhecimento. E principalmente da palavra de Deus. E assim nós entendemos que ele está chegando aqui dizendo, olha, meus irmãos, em todos os momentos, como igreja do Senhor, da igreja do Senhor, nós precisamos ser adoradores, como o Evangelho coloca em João, em espírito e verdade. Sermos adoradores em qualquer circunstância, sermos adoradores em qualquer condição, com família, né? Se reunindo pela manhã, ao meio-dia, à noite, mais intensamente agora, inclusive, nesse dinamismo que eu estou dizendo que a igreja precisa viver. Pois dessa forma, nós crentes vamos sim ver a face de Cristo bem perto de nós, como servos e servas do Senhor. O pastor nos conduzindo, nos animando,
Nós estamos animados. Eu vi o pastor Alex aí, quando eu entrei na live, animado, louvando a glória. Né? E isso, orando ao Senhor, né? Não precisa a gente falar em outras línguas, línguas existentes. Nós precisamos falar a língua de Jesus Cristo. Do amor, do perdão, da orientação, da condução daquilo que nós já colocamos. O novo mandamento eu vos dou, de toda a intensidade, ame a Deus. E um dos nossos teólogos do passado disse, ame a Deus e faça tudo o que quiseres. Porque nós não vamos fazer nada de errado se amarmos a Deus, se buscarmos essa verdade que liberta em Cristo Jesus, nós vamos querer o bem do outro. Que é a felicidade que devemos buscar como adoradores em espírito e em verdade, obedecendo a palavra de Deus e seguindo o exemplo de Cristo sempre, como Senhor da igreja. Para que nós ouçamos Ele dizendo que essa justiça que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e ora por ela para que as igrejas tenham em todas as épocas, vem do fruto do Espírito Santo. A igreja está ainda recebendo, descendo sobre ela. Né? E foi o primeiro canto que eu ouvi aí, glorifiquei ao Senhor, né? O Espírito Santo que está em nós, que está movendo a igreja, que está movendo a nossa vida, mesmo que às vezes a gente fique com a voz embargada, os joelhos trôpegos, como o pastor Jorlando, o mestre, gosta muito de dizer esse texto, né? Mas vai estar firme no Senhor. Nós vamos nos corromper simplesmente pela condição humana que somos, mas não na natureza. A nossa natureza precisa se levantar para glorificar o Senhor, que é o fim principal do ser humano, né? Para que juntos nós possamos entender que vamos vencer essa pandemia em nome de Jesus, ainda que alguns vão tombar, sejam ceifados, mas precisamos estar juntos dessas pessoas que estão chorando a dor da perda de um ente querido, orando por elas, se possível, ir do lado, dando um abraço, ainda não, né? Ósculos Santos, como o mestre costuma dizer, que é bíblico também, né? Mas só depois de muito tempo, inclusive quando tivermos a vacina, né? Para que nós nos aproximamos. Então, irmão, nós somos desafiados a, como igreja do Senhor, termos esse avivamento que estamos tendo agora, servir e buscar o Senhor, de ser crentes em Cristo de tal forma que vale a pena nós vivermos ontem, hoje e amanhã, para um futuro que precisa ser profético através dessa palavra, que já está posta para toda a igreja, não só para o pastor, mas para todas as lideranças, oficiais, presbíteros, missionários e todo o povo de Deus. Né? Eu vi recentemente um dos nossos crianças lá da Tipia, né? Pegando um violão e cantando, né? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Que maravilha! E depois orou. 3, 4 anos, né? Porque ele está aprendendo a conhecer a Deus, esse amor, nessa verdade que liberta em Cristo Jesus, e também na condição de entendermos que o Espírito Santo vai estar sempre na vida dele, orientando, capacitando em tudo que ele fizer, em tudo que ele buscar, porque esses ensinamentos não vão passar. Como o profeta está do Senhor lá dizendo, olha, diga ao povo que se continuarem assim, até os filhos dele vão ser esquecidos. Vão morrer antes da hora. Infelizmente, nós choramos, inclusive, muitos filhos morrendo na terra-idade, porque se enveredaram pelas drogas, pela prostituição e tantas coisas que não devem acontecer com o ser humano, que buscam uma fuga daquilo que é impossível se fugir, que é da vida. A vida é um dom de Deus, e só Ele controla a morte. Então nós somos chamados para, nesse sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, nessa profecia do Senhor Jesus Cristo, e nesse reinado, nesse governo do Senhor Jesus Cristo, nós sermos sedimentados, para termos momentos que sejam promissores. Para os 44 anos da Tipia, 45, quantos Deus quiser acrescentar. Para os 117 anos da IPI do Brasil, e para quantos anos o Senhor quiser acrescentar na vida de pastores e pastoras que vão passar, na vida de missionários e missionários que vão passar, na vida de oficiais que vão passar, gerações inteiras vão passar, mas menos essa palavra de Deus, que vai durar até a eternidade, aguardando do nosso Senhor e Salvador. E cremos que essa transformação será real e verdadeira, quando nós assumirmos essa responsabilidade de sermos servos do Senhor Jesus Cristo como corpo dele. Que Deus nos abençoe